Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um UN Hands-On. Hoje a gente vai falar sobre a inteligência de conteúdo da UN. Eu me chamo Sara, eu sou coordenadora de educação aqui na UN. O Hugo vai se apresentar e mostrar, explicar para a gente um pouquinho mais sobre esse tema. Show de bola. Então, gente, sou o Hugo, eu sou especialista em chatbots aqui na UEN, tá? E basicamente hoje a gente vai entender um pouquinho sobre a IA de conteúdo, vai criar uma IA, tá? Vai integrar ela nos fluxos. E aqui agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês como essa IA funciona, tá? Então, eu estou aqui num ambiente de demonstração, certo? Do WhatsApp, onde eu já tenho um chatbot criado e integrado com uma IA de conteúdo, com um contexto de aquecimento global, certo? Então, eu criei bases de conhecimento, a gente já vai entender o que é isso, sobre aquecimento global. Eu vou mandar um oi aqui, certo? E aí, ele me pergunta aqui qual a dúvida, né? O que eu quero perguntar hoje. E aí, eu vou mandar aqui o que é aquecimento global. No caso, esse é o nosso contexto, certo? Ele demora um pouquinho, mas ele já me respondeu aqui que é o processo de aumento da temperatura média dos oceanos e da atmosfera da Terra. E ele já me pergunta aqui se eu quero fazer mais uma pergunta, se eu quero tirar mais uma dúvida, né? Nesse caso, agora a gente vai entender como que eu fiz essa IA e como que eu integrei ela nos fluxos, tá? Então vamos aqui para minha tela já logado na plataforma N, certo? Eu já estou aqui dentro de um projeto e aí a gente vai vir aqui, ó, na aba de inteligência artificial, que fica aqui no lado esquerdo, certo? Nesse robô, a gente vai vir aqui clicar em inteligências no projeto e nova inteligência. Então, como que a gente faz para criar essa IA, né? Eu vou digitar aqui hands-on, vai ser o nome da minha IA, aquecimento global, certo? Aqui eu posso simplesmente copiar e colocar aqui na descrição. E aí a gente tem dois caminhos aqui, dois modelos de IA que a UN oferece, tá? No caso, o de classificação, que é o nosso modelo mais antigo, nosso primeiro modelo, e o nosso modelo novo, que é esse que a gente está tratando agora nesse no N Hands-On, tá? Então vou avançar aqui, vou selecionar um idioma. No caso, eu posso digitar aqui BR e aqui a gente já tem o português do Brasil, tá? Aqui a gente pode selecionar uma categoria. Nesse caso, como é aquecimento global, eu vou selecionar social. Posso selecionar também educação e tem mais um interessante que é tecnologia, tá? E aí a gente pode deixar nossa IA pública ou privada. Nesse caso, eu vou deixar privada para que, por enquanto, ninguém acesse, porque a gente ainda vai evoluir essa IA. E aí, depois a gente pode colocar ela como pública, tá? Então, eu vou vir aqui clicar em criar inteligência. Show! Agora a gente já tem aqui a inteligência criada e ela já pode ser alimentada. Como assim alimentada, né? A área de conteúdo, ela já está falando, ela gira em torno de conteúdo. Então a gente coloca textos e com esse texto a gente consegue fazer perguntas para essa IA e ela vai nos responder com base no texto, certo? Então ela vai tentar formular a melhor resposta com base no texto que você coloca, certo? E aí o que, que acontece? Nosso tema é aquecimento global. Concordam comigo que aquecimento global tem diversas pautas, então a gente pode entender o significado do aquecimento global, pode entender as consequências do aquecimento, as causas do aquecimento. Então, cada subtema desse, a gente poderia criar uma base só para eles, unicamente para eles, exclusivamente para eles. Nesse caso, eu vou colocar tudo em uma só para a gente exemplificar, mas sim, você pode estruturar isso dessa forma e sim é uma boa prática. Por que boa prática? Olha só, eu vou digitar aqui aquecimento global e eu vou abrir aqui o pode ser a Wikipedia, já tenho aberto aqui com o tema aquecimento global, certo? Eu vou copiar aqui esse primeiro texto, certo? Copiei ele aqui, vou voltar aqui na minha base de conhecimento e vou colar. Por que é uma boa prática a gente fragmentar os conteúdos, né? Porque a gente tem uma limitação aqui de caracteres em cada base de conhecimento. Então, eu acabei de criar essa base de conhecimento e ela tem um limite de 25 mil caracteres,
certo? Então, vocês têm que ficar ligados nesse limite, tá? E aqui a gente já joga uma dica para vocês, que é o seguinte, a gente vai copiar todo esse texto, vai vir aqui nesse site que se chama Word Counter, tá? Eu vou fazendo uns testes aqui, ó. Eu vou colar de novo esse texto. E olha só, a gente tem 7.397 caracteres já. Então, até 25.000, a gente já tem a gente tem uma boa margem ainda para adicionar texto. Por enquanto, eu não vou adicionar nada. Vou voltar aqui. E qual que é a nossa próxima boa prática depois que a gente verifica essa limitação, né? É tratar o nosso texto. Então, como eu copiei aqui só como exemplo do Wikipedia, podem ter alguns parágrafos que tem algum número que está fora de ordem, que não precisa estar ali, ó, como por exemplo, olha só, olha só aqui, ó, nesse final de parágrafo tem esse número 6 aqui, então acabei não copiando isso daqui, eu vou colar lá, só para a gente exemplificar essa parte, e aí, ó, colei aqui, então agora eu vou tratar, certo? Tratei, limpei aqui, ó, aqui tem mais, e aí é ideal que você faça isso para esse texto não ser enviado para o usuário, certo? Então, sempre verifica a quantidade de caracteres, lembra dos 25.000, lembra de limpar o texto, lembra que isso aqui vai ser enviado para o usuário. Então, você sempre está querendo entregar a melhor experiência, né? Então, ó, coloquei o título, verifiquei os caracteres, limpei meu texto, está pronto para teste. Vou vir aqui, ó, em salvar, certo? Cliquei em salvar. E agora a gente vai conseguir fazer o teste dessa nossa base de conhecimento. Então, para isso, eu vou selecionar aqui o idioma, que é português do Brasil, e vou testar. Clicar aqui em testar, certo? Aqui a gente vai ter uma simulação de um chat, basicamente, onde a gente manda um input, uma entrada de texto, e a IA vai retornar uma resposta. Então, como a temática é aquecimento global, eu já vou mandar aqui o que é o aquecimento global, certo? O que ele vai fazer aqui por baixo dos panos, né? Ele vai pegar esse input, vai verificar todo o texto e trazer para a gente a melhor resposta. De forma resumida, é isso. Então, nossa pergunta, olha a resposta, a melhor resposta que ele teve foi o processo de aumento da temperatura média dos oceanos e da atmosfera da Terra, tá? Ele teve uma confiança de 43,44%. E aqui ele também trouxe outras possíveis respostas que, claro, tem uma porcentagem inferior a essa daqui que foi a melhor, tá? Então, basicamente isso aqui quer dizer que ele tem 43% de certeza que essa aqui é a resposta apropriada para essa pergunta. Aqui a gente poderia ficar fazendo outras perguntas, tá? Então pode testar à vontade a sua base e pode adequar ela conforme a sua necessidade, né? Adicionar mais texto, limpar, verificar os caracteres e assim por diante. Beleza, a gente já fez o quê? A gente já entendeu a teoria da base de conhecimento, da IA de conteúdo, já criou nossa base de conhecimento, já entendeu as boas práticas e também já testou, né? Então agora a gente vai para uma parte que é muito importante, que é integrar, fazer a conexão disso aqui, dessa IA, nos nossos fluxos, né? Então é transformar isso daqui em um chatbot, né, bem poderoso, né, por usar inteligência artificial. Como que a gente vai fazer isso, tá? Aqui na esquerda, embaixo de testes, tem a aba de API. A API é basicamente a ponte, né, de dois sistemas. Então, do sistema do bot, lá do fluxo, com essa IA. Então, a gente vai literalmente fazer uma ponte, tá? E aí, o que que acontece? Como que a gente vai fazer essa ponte, tá? A gente vai precisar separar alguns dados, certo? Olha só, na aba de API tem várias coisas. Tem URL, token, post. Então, ó, vou copiar essa URL, vou criar um bloco de notas e vou digitar URL, vou pegar a URL, vou colar. Token, vou copiar, vou colocar aqui token, certo? Vou colar. Aqui, post corpo, tá? Vou copiar, vou colar aqui, certo? E aí, uma informação muito importante. Toda vez que você cria uma base de conhecimento, ele gera um ID para essa base, para a gente se referir a essa base. E foi isso que foi feito aqui. Olha só,
ID da base de conhecimento, 790. Então, essa base que a gente criou, que a gente colocou todo o texto lá, se chama ou se refere 790, tá? E aí, o que, que acontece? A gente vai agora lá para os fluxos. Eu criei um fluxo aqui que ele agora está limpo e a gente vai começar a fazer essa integração. Primeiro de tudo, eu vou simular realmente uma conversa, né? Então, eu vou fazer a pergunta aqui, ó. O que você quer me perguntar hoje? Certo? Salvei aqui. Então, a gente vai enviar uma mensagem e vai esperar a outra, né? Então, vou usar o card aguarde por resposta. Aqui eu vou dar um nome para esse card, tá? Eu vou dar o nome de resposta usuário, certo? Então, a gente está perguntando o que ele quer questionar e a gente está esperando essa pergunta, né? E agora a gente vai usar um card que sem ele a gente não conseguiria fazer essa conexão, que é literalmente o webhook, tá? Ele permite que a gente faça essa conexão, né? Chame essas APIs, que são as pontes entre dois sistemas. Então, ele nos permite fazer essas chamadas, tá? O que que acontece? Tá vendo que está selecionado get? A gente vai trocar para post, certo? Que é outro verbo que a gente vai ter que utilizar para usar a API aqui. E ele se referencia aqui, ó, post, certo? Então, usa post. Aqui eu vou dar um nome para esse resultado, vou chamar de IA de conteúdo, certo? E aqui, ó, tá me pedindo a URL. A gente já salvou a URL, essa daqui, vou copiar, vou colar. Agora a gente vai vir aqui, ó, para headers HTTP. Vou vir aqui, a gente já tem isso aqui por padrão, não precisa mexer. E aqui, ó, a gente vai digitar authorization, certo? E aqui a gente vai colar o nosso better token que a gente copiou lá da área de conteúdo, ó. Copiar ele aqui. Vou vir aqui e vou colar. Agora, por último, é a nosso corpo da requisição. Vou apagar tudo que tinha ali por padrão, vou voltar aqui e vou copiar. Ó. Aí nesse corpo da requisição são todas as informações relevantes, né, para essa requisição que a gente está fazendo para a inteligência, né, Hugo? Isso. Aqui a gente vai informar para a API a língua que a gente está fazendo a pergunta, qual a pergunta e a base, o ID da base, né? Então a gente vai pegar a pergunta do usuário e vai mandar para essa base de conhecimento, que é a 790. É basicamente isso. Aqui, PTBR mesmo, o Base ID, que é esse, e aqui, ó, sua pergunta. Então, se a gente mandar isso aqui, ele literalmente vai mandar a sua pergunta. Então a gente quer mandar o que o usuário perguntou, né? Que é esse aqui, ó, resposta usuário. Ou poderia ser pergunta usuário para a gente facilitar aqui, né, a compreensão. Então aqui está armazenando a pergunta desse usuário. Então vou vir aqui. Como que eu me referencio àquela variável, né? Olha só, vou colocar arroba results, ou seja, resultados. Qual o resultado? Pergunta usuário. Perfeito. Agora já está tudo pronto para a gente testar aqui o que vai acontecer. Então, basicamente, se tudo deu certo, é para ele fazer a chamada e retornar um código 200, que é um código de sucesso, tá? Então, vou fazer a mesma pergunta que a gente fez lá. O que é aquecimento global? Ele demora um pouquinho, é normal. E olha só, a gente teve um código 200 aqui. E ó, ele fala que chamou essa URL. E a gente tem aqui, ó, a nosso request e a nossa resposta. E olha só, a resposta que veio foi essa daqui, que foi a mesma que a gente teve lá no nosso teste da inteligência aqui. Preciso que vocês entendam uma parte que é fundamental para a gente fornecer a resposta para o usuário. Aqui a gente tem, ó, exemplo de resposta da API. A gente tem que ser capaz de navegar nessa resposta para pegar o que realmente a gente quer. O que a gente quer, né? A gente quer a melhor resposta, né? Então, olha só, tá vendo que tem aqui answers?
ele está abrindo colchetes e fechando colchetes. Isso quer dizer que é uma lista, tá? Então, é uma lista que tem várias respostas. Então, tem 3 respostas aqui, por exemplo. Essa daqui é a primeira, então quer dizer que é a melhor resposta. Só que um ponto de atenção é o seguinte: em uma lista, a gente começa a contar o primeiro do zero. Então, essa aqui é o zero, esse aqui é o 1 e esse aqui é o 2, certo? Então, a melhor resposta é a zero. Então, vamos lá. A gente quer a zero e quer o texto da zero, né? Que é a melhor resposta. Então, ó, aqui em sucesso, eu vou enviar o seguinte: vou me referir à minha API, o card do webhook. Então, vou chamar aqui results, ponto, de conteúdo, ponto extra, tem que colocar para referenciar que a gente está pegando uma resposta externa, tá? Ponto answers, a gente quer entrar na lista do answers, né? Lembra, answers guarda a nossa lista de respostas. Answers, vou copiar certinho aqui, answers. Agora, qual que a gente quer? Essa lista aqui, a gente quer a primeira, que no caso é a zero. Então, answers.0, ponto, a gente quer o texto ou a confidência nesse momento? A gente quer o texto. Então, ponto text, tá? Vou colar aqui. E agora, a gente vai fazer o teste aqui. Literalmente mandar a mesma pergunta. O que é aquecimento global? E ele já me respondeu aqui o processo de aumento da temperatura média dos oceanos e da atmosfera da Terra. Então, agora que a gente já consegue fazer esse envio, a gente consegue também fazer tratamentos que são 3 cenários de tratamentos que a gente pode fazer aqui rapidinho. O primeiro, se isso aqui falhar, a gente tem que mandar para o usuário, né? Não podemos quebrar a experiência dele. Então a gente pode falar que quando não conseguir fazer a requisição para IA, a gente pode falar, sei lá, nosso servidor está indisponível. O servidor está indisponível no momento. E aí agora, qual é o outro cenário, né? O outro cenário é a gente ver se isso aqui tem realmente uma resposta. Por exemplo, se eu chegar aqui e mandar algo totalmente fora do contexto, o céu é azul, eu acho que não vai ter resposta para essa pergunta. Então, a API ela tem que retornar vazia, e isso aqui é um tratamento que a gente precisa fazer. Na verdade, ó, ela retornou já um erro aqui, porque ela não conseguiu achar o answers.0. Olha só, quando a gente abre a requisição, ela está vazia, certo? Então a gente tem que tratar isso, né? Porque se o usuário fizer uma pergunta fora do contexto, a gente tem que falar para ele. E aí, ó, o que eu vou fazer? Eu vou puxar o sucesso aqui e vou usar o card, que é dividir por uma expressão customizada. Isso aqui é basicamente uma condição, tá? Então, se @results ponto, pergunta usuário, na verdade, API, né? E a de conteúdo ponto extra, ponto answers, deixa eu só copiar aqui. Se ele vir com os colchetes lá, somente com os colchetes, então tem apenas a frase os colchetes, é porque foi vazio, né? E aí, se foi vazio, a gente vai querer, deixa eu dar um nome aqui, vazio, a gente vai querer informar isso para o usuário. Então, a gente pode falar, neste momento, não sou capaz de responder sobre esse assunto. Algo assim. Pergunte outra coisa, tá? E aí, a gente pode enviar de novo aqui para esse aguarde por resposta. E esse order é o que não for vazio, né? No caso, a nossa resposta. Então, vou perguntar de novo. O céu é azul? Aí ele tem que vir para cá. Vamos ver se vai vir. Pronto, ele veio para cá. Ó. Neste momento, não sou capaz de responder. E para finalizar, qual que é o nosso outro cenário de tratamento? Beleza, ele pode vir vazio,
ele pode dar erro, mas também ele pode não ter a resposta apropriada. E como que a gente identifica se a resposta é ou não apropriada? Verificando a confidência. Então, cada resposta tem uma confiança, né? E aí, a gente pode criar um padrão de qualidade aqui para as nossas respostas. Ó, vamos lá para a linha de raciocínio. Ele passa por aqui, se ele for vazio, ele cai aqui. E aqui, no order, é porque ele não é vazio. Beleza, não é vazio, mas também eu quero fazer a verificação de qualidade. Então, ó, posso fazer uma dividir por expressão customizada. E aí, ó, eu vou só copiar aqui para ser mais rápido essa expressão que a gente já tinha usado para pegar o texto, só que agora a gente não quer o texto, né? A gente quer a confidência. E também quer da lista de número zero, que é a primeira, porque é a melhor resposta. Então a gente quer saber a confidência da melhor resposta. Então, ó, eu vou mudar aqui para confidência, tá? E ela vai ter um número igual ou acima de 0 ponto alguma coisa, tá? Eu vou botar aqui 0,4, por exemplo, e aqui eu vou botar alta qualidade, tá? Se tiver mais de 40%, já tem uma qualidade alta, tá? E aí, ó, se tiver uma qualidade alta, só assim ele vai conseguir enviar. Então ele passa para ver se é vazio, ele passa para ver se corresponde ao nosso padrão de qualidade. Se corresponder, aí sim que ele vai mandar. Se não corresponder, aí a gente pode mandar para cá também, ó. Neste momento não sou capaz de responder sobre esse assunto. E aí agora a gente vai basicamente só testar, só para a gente ver se deu certo. Eu vou mandar aqui uma pergunta vazia. O céu é azul. Vou tentar mandar uma pergunta também que tenha menos que 40%. Na verdade, o que, é que eu vou fazer? Eu já vou aumentar isso daqui. Vou botar 90%, tá? E eu vou mandar que é aquecimento global. Se eu não me engano, ele teve 40% de confiança, tá? E olha só, ele caiu aqui, tá? Ó, na nossa... Neste momento, não sou capaz de responder no nosso tratamento. Olha só, veio para cá e mandou para essa resposta. A gente poderia criar uma resposta específica, tá? Mas beleza. Último ponto. Como que eu sei qual valor colocar aqui? Então, a minha dica para você é que você faça diversos testes, tá? Muitos e muitos testes, com diversas perguntas e sempre vá colocando a porcentagem, vá registrando as porcentagens. Essa aqui, sei lá, deu 50%, a segunda deu 40%, a terceira deu 80%, e aí você vai registrando todas as porcentagens, tá, de cada resposta. No final, depois de umas 15, faz uma média do total mesmo, tá? E aí você vai ter uma noção do que colocar aqui, certo? Então, sei lá, se a média deu 70, coloque aqui 0,7, tá? Aí só vai passar o que tiver ou 70% ou acima de 70%. E é isso, pessoal. Show, eu adorei a dica, inclusive. Eu já utilizei a inteligência de conteúdo, mas é muito interessante você pensar na confidência, porque depende de cada inteligência e cada base de conteúdo sua também. E usando esse dado da inteligência, você pode perceber as melhorias que podem ser feitas na sua base de conhecimento, né? Então, talvez o seu texto esteja muito complicado, talvez você tenha que resumir mais ele, tirar alguns pontos, mudar algumas palavras. Então, é interessante fazer esses testes antes de disponibilizar, né, o chatbot. Com certeza, é isso aí, Sarinha. Show, eu acho que é isso. A gente vai colocar o link desse fluxo aqui na descrição do vídeo e também vai ter o link da comunidade Wene. Lá você pode colocar as suas dúvidas. Só lembrem de não colocar o token de vocês. Se vocês forem colocar algum print lá com alguma dúvida, lembrem de borrar o token porque é especial, você não pode estar compartilhando, tá? E é isso, até a próxima. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar jogando aqui no comentário que a gente vai estar respondendo. Tchau, tchau, gente.